Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Se Deus é bom, né? Domingo eu conversei com o pessoal da minha escala, né? E convoquei eles para a gente estar também entregando a nossa cesta. A nossa letra, cada diácono vai estar entregando a cesta. O propósito que o pastor falou é esse mesmo. Nós temos que estar no mesmo propósito, amém? Graças a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Graças a Deus. Queria convidar você para colocar sobre os seus pés. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Hoje nós estamos vivendo a campanha, né? Iniciando essa campanha, Deus proverá, né? Jeová Jireh, Deus proverá. E Ele vai prover sim, tá? A cura, a libertação, a salvação, amém? A libertação da família, dos filhos, do esposo. Deus proverá tudo nas nossas vidas, se a gente crer, se a gente confiar nele. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Estou um pouquinho sem retorno aqui. Por favor, me ajudar no retorno. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 24, diz assim: E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse-lhe: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Há poder na nossa oração. Levante a sua mão. Quarta-feira é um dia de batalha espiritual. Hoje nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Nós temos que clamar com ousadia. Nós temos que orar com ousadia, expulsar todo o mal. Deus proverá. E como Deus vai prover a cura na nossa vida? Quando nós temos ousadia de orar com fé, confiante. Expulsar todo o mal, expulsar tudo aquilo que impede a bênção acontecer na nossa vida. Levante a sua mão para o céu. Pai, neste momento, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Pai querido, nós estamos vivendo, Senhor, esta campanha essa que foi revelada pelo Senhor, Pai. Viveremos, meu Deus, milagre. Meu Deus, essa campanha, Deus, Jeová Jireh, o Deus da providência. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está trazendo a providência para a nossa vida, está trazendo a providência para a nossa casa, para a nossa igreja, para os nossos negócios. O Senhor está trazendo a providência para este lar. Meu Deus, a providência da cura, da libertação, da salvação. Essa pessoa que está nas drogas, essa pessoa que está vivendo uma vida de adultério, de prostituição,
uma vida de mentira. Nesta noite nós oramos e expulsamos todo o mal. Ó Deus, joga por terra toda entidade do inferno que vem impedir esse trabalho, todo o peso espiritual, Senhor, que vem impedir esse trabalho. Ó Deus, é noite de peleja, é noite de guerrear, e não adianta o inferno se levantar, porque se levanta para cair, porque a igreja é vitoriosa, a igreja de Cristo é vitoriosa, e em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo o mal, eu expulso toda enfermidade, enfermidade no sangue, enfermidade na mente, enfermidade no coração, eu te expulso agora, saia, enfermidade na família, saia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Satanás não adianta, Satanás não adianta, não adianta, porque os anjos do Senhor, a ordenança de Deus, aleluia, já quebrou suas armas, já quebrou suas pernas, e é noite de glorificar a Deus, é noite de glorificar a Deus, porque é noite de vitória, é noite de providência. Aleluia! Oh glória! Levante as suas mãos para o céu, diga assim comigo: Jeová Jireh. Que benção, com a máscara saiu forte. Diga assim: Jeová Jireh. Deus proverá na minha vida a cura, a salvação, o milagre, porque eu creio. E eu libero essa palavra no nome de Jesus. Quantos podem bater palmas e dar glória, glorificar, exaltar? Oh, glória a Deus! Pode sentar, queridos. Aleluia! Parece ser brincadeira, né? Eu falei com a minha esposa assim, eu sonho muito, Deus me dá muito sonho. Então, essa noite eu sonhei que eu ia ministrar. Aí eu falei, e sonhava com o Tocha também, que o Tocha estava aqui preparando, e no sonho ele ia dirigir, e eu ia ministrar. Aí eu falei com a minha esposa, quando o pastor manda a mensagem, depois ele me liga, falei com ela assim, vou te contar, porque eu sei que você acredita nos sonhos que Deus me dá. Eu sonhei essa noite que eu ia ministrar. Vim para a oração, tranquilo, fiquei na dispensação. Se acontecesse, né, como aconteceu, foi a confirmação de Deus. Fiquei em oração ali, vim em oração, separei esse dia para o Senhor e Deus confirmou. O pastor falou, falei, rapaz, estamos juntos, estamos aqui, porque foi Deus que revelou. Tá, pastor? Glórias a Deus. O tema dessa mensagem é como vencer os gigantes. Nós estamos vivendo uma era aí difícil, né? Só se fala disso aí, é pandemia, é dificuldades, e sempre vai ter essas mesmas conversas, as mesmas falas. Hoje é a pandemia, hoje é o coronavírus, amanhã é outra coisa, depois é terremoto, depois é peste não sei aonde, mas sempre a terra vai viver algum caos. Sempre. Sempre nós vamos passar por momentos difíceis nessa caminhada, nessa trajetória de vida. Mas nós aprendemos com um homem cheio de ousadia, um homem cheio de coragem, chamado Davi. Um homem que deixou um exemplo dentro da palavra como vencer os gigantes da vida. E eu gostaria de começar a falar um pouco desse homem, mas trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para aquilo que está acontecendo hoje. E nós vamos vencer, e amanhã virá outros desafios, e nós vamos vencer. Por que nós vamos vencer? Porque Jeremias, capítulo 17, sabe que a minha 17, versículo 7, diz assim, bendito, será que ela consegue colocar na tela? Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança está no Senhor. Versículo 8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de seguidão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Só o 8, pode voltar para o 8. Que confia no Senhor.
Então, se nós confiamos no Senhor, se nós somos esse homem aqui que está escrito em Jeremias, aquele que confia no Senhor, nós somos como a árvore plantada junto às águas do rio, que estende a sua raiz. Quando vem o tempo de sequidão, um tempo de luta, de dificuldades, de provações, aí que nós conseguimos produzir mais fruto. Tem pessoas que produzem muito mais fruto na luta, nas dificuldades, quando ele precisa orar mais, quando ele precisa voltar mais para Deus, no momento de aflição familiar, espiritual, é o momento que ele mais produz frutos. E aqui está a palavra de Deus. Mas nós aprendemos com um gigante, um grande homem, Davi, pequeno na estatura, mas grande em temor, em oração, em confiança. Nós temos que ter grandeza de confiar em Deus. Ter grandeza de acreditar e dormir e descansar que Ele está no controle da situação. E como vamos vencer esses gigantes? Diz assim, a passagem em 1 Samuel capítulo 17, fala que sobre uma batalha de Israel, os filisteus, os dois exércitos, posicionavam o monte separado por um vale. E diz aqui que a armadura daquele gigante, de repente surgiu um gigante do lado do filisteu, e o nome dele, Golias. Ele tinha mais ou menos 3 metros, usava uma armadura de mais de 80 quilos, a ponta da sua lança passava mais de 12 quilos, e ele desafiou os soldados de Saul. Todos ficavam com medo. Imagina só o terror que esse gigante colocou no povo. As armaduras de Golias era assustadora. A sua armadura pesava 80 quilos. A ponta da sua lança, 12 quilos. Todos ficavam com medo e fugia de Davi, fugia de Golias. Nós estamos vivendo a era de vencer gigantes. E sempre vamos vencer gigantes na nossa vida. Não adianta. Aquele que põe a mão do arado não pode olhar para trás. Virão dias bons e vivemos momentos bons, mas também viveremos momentos de lutas, de desafios, momentos que nós vamos precisar sentar em uma mesa de uma reunião e resolver assuntos que a gente não queria resolver. Vai chegar um momento na sua vida, meu irmão, que você vai ter que sentar na mesa do jantar e resolver coisas que ninguém gostaria de resolver. De chamar os teus filhos, ou chamar o seu marido, ou a sua esposa, e tratar assuntos que precisam ser tratados. E assim nós vamos vencendo a cada dia os gigantes da nossa vida. E segundo a Bíblia diz que Golias afrontou o povo de Deus 40 dias. 40 dias, 2 vezes ao dia, Golias afrontava o exército de Israel. 40 dias ele ia lá e botava o terror e dizia: cadê? Cadê vocês? Cadê o Deus de vocês? Vocês não é o bambambam? O exército de vocês não é o tal? As outras nações não temem vocês? Todo mundo tem medo de vocês? Cadê vocês? E ali Golias ia 1 dia, 2 dias. Imagina só como que esses soldados deitavam na sua cama para dormir. Como que esses homens, pai de família, chegavam dentro de casa, sabendo que estava sendo afrontado pelo Golias. E eles não tinham esperança nenhuma de vencer aquela peleja, de vencer aquela luta. E ele ali todos os dias, por 40 dias, afrontando o povo de Deus. Os gigantes da nossa vida. Golias trajava a armadura, cheio de escama, cheio de muitas coisas, né? Os gigantes da nossa vida, ele vem cheio de acusações, tentando colocar medo sobre as nossas vidas. Nós precisamos vencer esse gigante, vencer na perseverança, na oração.
na estratégia de Jeová. Deus vai te dar estratégia. Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso orar para isso. Isso aqui é lógico que eu tenho que fazer. Eu simplesmente preciso tirar aquilo e acabou. Não, tem coisa que não é simplesmente tirar do lugar. Uma estrutura montada, dependendo da forma que você vai desmontá-la, você derruba toda a construção. Dependendo do parafuso que você tira, você desmonta tudo. Tem coisa na nossa vida que não é simplesmente tirar. Ah, seu tio resolveu, não. É muito mais do que isso. Precisa uma estratégia, precisa oração, precisa buscar a Deus, para Deus direcionar o que fazer, como resolver, que direção tomar. Os nossos fracassos da nossa vida, eu incluso no meio, estou no meio também, é das decisões que nós tomamos precipitadas, decisões sem oração, decisões que nós não esperamos a resposta vir de Deus e queremos atropelar a Deus, passar na frente de Deus. Golias desafiou o exército de Israel por 40 dias. 2 vezes ao dia, ele ia lá afrontar o povo. Nós todos os dias enfrentamos esses gigantes da nossa vida. No versículo 26, os gigantes estão em cada esquina. Os gigantes é a crise, né? É a inveja. Os gigantes são aquelas pessoas que não apostam na sua vida, não acreditam em você. E para nós vencer esse gigante, nós precisamos confiar que Deus trará a resposta e a solução. Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas que estende a sua raiz para o ribeiro. Quando você está com a sua raiz estendida para o ribeiro da oração, o ribeiro da humilhação, Deus te exalta, Deus é contigo, Deus peleja a seu favor. Aleluia. Vencer gigantes, os vencedores de gigantes não ouvem a voz dos pessimistas. Davi, ele não podia ouvir os pessimistas. E Davi tinha os desafios na caminhada dele, que era vencer os pessimistas. Porque a pessoa pessimista, ele sempre pensa no negativo das coisas. Ele sempre é contra. Ele sempre pensa, não vai dar certo. Isso aí, faz isso não. Então Davi precisou vencer. Vencer quem? O pessimista da vida dele. Era o seu irmão, era a família, era o rei que não acreditou, olhou para ele, esse menino. Vamos lá, deixa ele ir. Vamos ver onde que ele vai parar. Deixa ele morrer. Não, vamos dar corda para ele. Vamos ver até onde ele vai. Quantas pessoas têm histórias assim na sua vida? Que pessoas não acreditaram em você, que não acreditaram no seu ministério, que não acreditaram na sua família, que não acreditaram no seu namoro, que não acreditaram na porta de emprego que você entrou e falou assim, deixa ele ir. É questão de alguns minutos, de algum tempo. Depois ele vai se perder e de repente você foi e hoje você está aí. E você está hoje glorificando a Deus. E quem está olhando para você fala assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Você não acreditou, aleluia. Mas ele acreditou na promessa e permaneceu com a sua raiz estendida para o ribeiro. Glórias a Deus. Então nós precisamos aprender a lidar e vencer os pessimistas da nossa vida. As pessoas que não acreditam. Então nós precisamos vencer e sermos otimistas. Ter uma postura de acreditar que o melhor vai vir. Que o melhor vai acontecer. Nós vivemos hoje cheio de pessimistas. Pessoas dizendo assim, vai piorar. Vocês vão ver, o pior vai acontecer. Está repreendido em nome de Jesus. Não aceita ninguém. Não aceita ninguém liberar palavras de maldição sobre a tua vida, sobre a nossa nação, dizendo que não vai acontecer. Vocês vão ver isso, isso e isso. Está repreendido. A derrota hoje da humanidade
A dificuldade que hoje o nosso país vive e as nossas igrejas estão vivendo é que nós estamos cheios de pessoas pessimistas, pessoas que estão desejando o mal da igreja do Senhor, desejando o mal da geração. Eu estava comentando, tem uma pessoa que eu não ouço ele, mas de vez em quando a gente passa algum flash assim no YouTube e ele dizendo que essa é a pior geração. E da forma que ele fala, ele amaldiçoa a geração, é a pior geração não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Eu falei, você está repreendido, em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra. Se ele está falando que é a pior geração, ele está incluso nessa geração. Eu não estou incluso na geração dele. Eu não sou a pior geração. A minha família não é a pior geração. A sua família não é a pior geração. É a geração escolhida por Deus. Aleluia. É uma geração que está vivendo a promessa de Deus e vai colher isto em nome de Jesus. Agora, se você aceitar, se você senta no seu sofá e fica vendo a enxurrada de coisas suja que traz desânimo espiritual, tem pessoas que não conseguem orar mais. Você sabe por quê? Porque o pessimista diz para ele, para que orar? Isso é lógica, isso é matemática. Para que você orar, minha irmã? Isso é matemática. Amanhã tu tem que ir no médico mesmo, está marcado. Por que você vai orar? Porque você vai no médico amanhã. O pessimista fala, por que você vai orar? Eu não entendo, você tem que orar. Porque quando o médico começar a te atender ali no consultório, quando o médico ali, você vai orar, Senhor, usa a mão do médico. Senhor, a medicação que o doutor vai passar para mim, para que ele não venha errar essa medicação. O pessimista não faz isso, mas o otimista, ele crê que o poder da oração muda a história da sua vida, muda a história do teu bairro, da tua cidade. Davi, ele era otimista, ele olhou para Golias e disse, quem é Golias? Que gigante é esse? Quem é esse cara? Quem é esse homem que está afrontando o Deus de Israel? E Davi, ele não teve medo, ele partiu para cima do gigante. Davi não ficou esperando o gigante atacá-lo. Quando você está vendo o seu inimigo, você está vendo que seu inimigo está na peleja, na guerra, ele preparou, está pronto para ele te atacar, não espere te atacar. Vai para cima dele, avança para cima do inimigo. Vamos avançar para cima do inimigo através da nossa oração, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa ousadia. Vamos orar, vamos buscar, vamos interceder. Vamos levantar de madrugada e vamos orar com ousadia. Aleluia. Não tenha vergonha de dizer glória a Deus, não tenha vergonha de falar de Jesus. Eu digo que tem muitos crentes que são os crentes camuflados. Você chega em alguns lugares, pastor, você nem parece que fulano é crente. Nas empresas você vê um monte de crente camufladinho, escondido, com medo de levantar a bandeira de Jesus Cristo, a bandeira do Evangelho. E não adianta, aonde que você andar, quando você abrir a sua boca, você pode estar de bermuda, ou talvez de camiseta, mas quando você abrir a sua boca, eles vão perceber, vão entender que você é um servo. Você é crente. Você falou uma palavra aí que isso aí um ímpio não fala. Você liberou uma palavra aí que isso é coisa de crente. Ter essa ousadia. Partir para cima do inimigo. Satanás está se levantando contra essa geração. O diabo está se levantando contra a juventude dessa geração. E a igreja está se levantando em oração. O inferno se levanta, mas nós levantamos em oração. Você viveu uma época da sua vida, né? Você viveu estava conversando isso dia aqui, eu, pastor, irmã Grauce, e ela falando das vigílias, do que participava. Nós vivemos essa geração, e eu desejo que a minha geração viva isso também. Eu oro para eles viver isso também. Aleluia. Deus está trazendo um grande avivamento para o Brasil. Deus está trazendo um avivamento para a igreja. Aleluia. E quem está aí ligado, está pegando, está entendendo o que Deus está fazendo. Deus está usando pessoas simples, pessoas que não eram conhecidas em lugares nenhum. E Deus está trazendo e falando de forma extraordinária. E aquele que está vivendo uma vida de devoção, de oração, ele está entendendo e está tendo sensibilidade para entender Deus falar.
vencer gigante na nossa vida é acreditar no melhor. E tome cuidado com os pessimistas. O pessimista, ele é terrível. Aqui tem uma ilustração que eu achei interessante, que conta essa ilustração de um homem que ele começou a sua vida trabalhando com um carrinho de cachorro-quente. E ele vendia o cachorro-quente na esquina de uma rua e fazia com tanta qualidade, com tanto amor ali. Foi crescendo, crescendo, a clientela foi chegando. E o povo gostava do cachorro-quente daquele senhor. E ele criou os filhos. De repente conseguiu guardar um bom dinheiro. E aí ele paga os estudos para o filho estuda, se forma. E ele manda o filho para um outro país, se o menino forma em economia. E ali o pai já tem uma grande lanchonete atendendo a cidade. E se passaram os tempos, um certo dia o filho chegou e disse: pai, o senhor não está vendo a televisão, os jornais? E disse assim: a situação é crítica, o país vai quebrar. Aí depois que o pai ouviu, o pai pensou: meu filho estudou fora, meu filho é formado em economia, se o meu menino está falando isso, o que eu vou fazer? Aí o pai desacelera. Aí ele começa a se preocupar com a situação. Aí ele, com medo da economia, com medo de quebrar, ele começa a diminuir a qualidade do seu cachorro-quente. Aí ele procura um fornecedor que fornecia os ingredientes inferior. E esse homem, ele colocava os cartazes, anunciava a venda do seu cachorro-quente. O pessoal passava assim pela avenida e via os cartazes anunciando. E de repente, quando ele ouve essa palavra do filho: pai, o senhor não está vendo jornais? O senhor não está lendo? O senhor não está vendo televisão? O país vai quebrar, pai. E o pai ali vendendo e bombando. E de repente o homem desacelera. E quando ele desacelera, ele começa a tratar os clientes diferente. Faz menos propaganda do seu produto. Não acredita muito mais na qualidade. Poxa, antigamente eu usava uma salsicha melhor. Mas como já tem uma clientela, eu vou botar essa aqui mais inferior. Eu usava um pão um pouquinho melhor daquela padaria lá de cima, então eu posso usar agora daquela outra que é mais barato para mim. E aí ele foi perdendo a sua clientela. E chegou a um ponto que ele quebrou. E aí o pai fala assim: filho, você tinha razão. O país está quebrado. E agora nós somos quebrados também. Tome cuidado. Você sabe por causa de quê? Eu sempre digo isso. A crise, ela não é para todos. Tem pessoas que estão vivendo crise, mas tem pessoas que estão prosperando na crise. Tem pessoas que estão crescendo. Alguns estão perdendo, mas outros estão ganhando, porque o projeto de Deus, a mente de Deus, não é para mim nem para você entender. Deus tem os planos dele de trabalhar. Aleluia! Glórias a Deus! Então nós temos que vencer esses gigantes da nossa vida. Tem pessoas que encostam ao seu lado e falam assim: olha, se eu fosse você, eu não comprava. Não compro isso não. Eu comprei isso, deu errado por causa disso e disso e disso. Não quer dizer porque ele comprou, deu errado, não vai dar certo para você. Agora, se você conversa com uma pessoa otimista, ele fala assim: olha, eu comprei uma casa na Ilha do Boi. Só que eu fiz isso e deu errado por causa que eu errei nisso aqui. Mas você quer comprar? Quero. Então você faz o seguinte: faz assim, assim, assim e não erra nisso aqui. Eu errei aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu errei nesse ponto. Acerta nesse e você será bem sucedido. Aleluia! Eu abri o comércio, não deu certo porque eu errei assim. Eu não tinha planejamento. Entrava e saía, eu nem sabia quanto estava entrando. Um certo dia eu tenho um colega meu que é dono de uma padaria aqui dentro da Serra. Eu falei com ele: rapaz, você faz o controle do que entra e sai? Se você faz X lá de pão lá, você sabe quanto que tem lá? Não sei não. Mas os seus funcionários, se eles pegar um pão, comer ali, né, aquelas coisas mais gostosas da padaria, eu não tenho. Falei: rapaz, se você não fazer um planejamento, é pouco tempo você quebra. Aí sim, aí é a falha nossa, é o nosso erro. Né? Aí eu falei que você precisa fazer o planejamento. Aí dei as dicas para ele.
fazer um inventário da sua empresa. Você precisa de 3 em 3 meses fazer o levantamento, o que entrou, quanto que tem, o que está acontecendo aqui, o que eu paguei, o que veio de lucro, entrou X. Aí eu tive lá no comércio dele uns dias atrás, fiquei muito feliz. Ele se organizando o comércio melhor e vende muito. E aí ele já estava ali, contratou uma moça, né, formada nessa área, e falou: José, essa aqui vai trabalhar para mim, vai cuidar disso. Parabéns. O otimista, ele dá dica. Ele fala assim, ó, eu comprei esse carro, mas o meu carro estragou, não porque a marca é ruim, é porque nós não olhava o motor, nem botava água. Se botava água, não. E óleo. E eu rodava até... Você está entendendo, irmãos? Que a crise que eu estou vivendo não quer dizer que você vai viver. Nós estamos ouvindo aí todos os dias, né, pessoas levantando gigantes contra a nossa vida, para nos desanimar. E tem pessoas que estão apavoradas. Olha o que diz aqui: os pessimistas têm medo até da sombra. Eles têm medo da crise. Eles se satisfazem em encontrar boa justificativa para os seus fracassos, em vez de enfrentar o gigante e vencê-lo. É verdade. Não, gigante, é isso, gigante, é isso mesmo. Eu não tenho condição. E procura justificar. A pior coisa é uma pessoa que justifica tudo, nunca assume nada, nunca pega para si, não, eu errei, não deu certo porque a falha foi minha. Vencer gigante na nossa vida. Aleluia. Quem quer vencer gigante tem que tomar cuidado com a voz da multidão. Os vencedores de gigante têm que saber lidar com a voz da multidão. Davi, ele não olhou, ele nem prestou atenção no que o povo estava falando. Ele acreditava, porque Davi já era um vencedor de gigantes. Davi venceu o gigante dentro da sua casa, quando seu pai mesmo acreditou nele. Lá no campo, cuidando das ovelhas, Davi defendeu a sua ovelha. Davi venceu um urso. Davi era guerreiro. Para sermos vencedores, precisamos aprender a vencer gigantes da nossa vida. Não adianta, você nunca e nem eu seremos um vencedor se a gente não lutar contra os gigantes. Se nós corremos o gigante, nós não vamos vencer. Nós não seremos vencedores. Nós vamos ficar olhando assim de longe. Nós vamos esconder na caverna. Quando Deus vai, Elias, sai da caverna. Vamos ficar escondidos na caverna e vendo as pessoas lutando e guerreando e vencendo gigantes, sendo vencedores, e a gente simplesmente sentado, aplaudindo, dizendo: parabéns, rapaz, você é demais. Como que eu admiro você, um vencedor. Tem pessoas que ele é 10 para elogiar, para botar as pessoas para cima. Mas quando é o momento dele vencer o gigante, ele se afasta. De problemas, ele quer sempre terceirizar para outra pessoa. Cuida aí para mim, vai lá. Nós estamos vivendo uma época de vencer gigante. E nós precisamos vencer esse gigante, ter a ousadia. A ousadia que Davi teve. Quem é esse homem? Que gigante é esse? E partir para cima. E não esperar o inimigo atacar. Já vendo que ele vai te atacar, ataca primeiro. Pega o inimigo de surpresa. Seja um otimista. Seja como esse homem que está escrito em Jeremias: bendito é o homem que confia no Senhor. Seja confiante no Senhor. Confia que o melhor de Deus está para acontecer na nossa vida. Aleluia. Tem muitas pessoas colhendo frutos e mais frutos na época da seca, na época da seguidão. Tem pessoas prosperando e nós estamos prosperando. A Igreja Batista Caminho da Fé está prosperando cada dia, porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança está nele. Aleluia, glórias a Deus. Já estou encerrando.
Precisamos vencer os gigantes, sendo determinados. Em vez de correr do inimigo, Davi correu para cima do inimigo. Davi não adotou para a linha da batalha. Davi não andou para a linha da batalha. Ele correu. Estava ansioso para ganhar, para vencer. Ele era um homem determinado a vencer e venceu. Davi não esperou Golias atacá-lo. Ele logo foi e atacou. Davi foi proativo. Davi não esperou Golias o atacar. Davi não foi caminhando, está lá a linha da batalha. Ele não foi caminhando para o lado de Golias, ele foi correndo, sangue no olho, né? Isso é uma palavra que a gente ouve muito falar nas empresas, sangue no olho. Veste a camisa de soldado, veste a farda de um soldado, corre para a batalha. Se você está vendo que dentro da sua casa alguma coisa de errado está acontecendo, se você viu seta do inimigo dentro da sua casa, corre para a batalha. Vai para a oração e levanta a mão dentro de casa. Aqui não, Satanás. Aqui não tem lugar para você não. E começa a expulsar. Seja uma pessoa proativa. Toma logo a decisão. Não espera as coisas piorar, não espera perder as forças, não. Não deixa aquilo ir crescendo, e indo, e fica deixando e olhando. Não, uma hora vai mudar. Não, eu fiz isso. Não, irmão. Não, irmã, tem que ficar ligado. Igreja tem que ficar atento. Nós, como igreja, nós temos que entender as coisas espirituais. Nós estamos vivendo uma geração de hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas, tudo deles é material, eles querem materializar tudo. E Satanás está deitando e rolando com essa coisa aí. Porque o diabo, ele entra dentro de uma casa, ele infiltra ali, e a pessoa fica materializando tudo. Nós temos que procurar a medicina, tem que sim. Nós temos que procurar uma ajuda psicológica, tem que procurar. Mas primeira coisa, nós temos que procurar uma ajuda espiritual. Nós temos que orar, nós temos que repreender. Nós temos que expulsar. Nós não podemos aceitar. E aí você ora, você expulsa, e fala, agora estou em oração, vamos levar esse menino para o psicólogo. E quando chegar no psicólogo, tu bota a mão e ora. E vai orando, e vai expulsando. E você vai ver a saúde melhorar. Você vai ver o comportamento dessa pessoa melhorar. E você vai ver o gigante caindo por terra. O gigante caindo por terra. No nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Vencer gigante. Ser proativo. Ser decisivo. Acreditar no Deus que você serve. Quem diria isso acontecer? Quem esperava isso? Quem esperava a pandemia? Quem esperava o coronavírus? 2019? 2018? Viajando, curtindo, passeando. Não é bom demais? Projetos e mais projetos de viagem. Trabalhando sem parar. 2, 3, 4 empregos. Pegando serviço para todo lado. Chegava em casa à noite para dormir. E olha lá ainda. Nem olhar para as crianças às vezes direito. E os meninos estavam dormindo. A preocupação. E de repente explode em 2020 uma pandemia. Que em janeiro estava lá, estava longe. Em janeiro eu estava aqui com a minha família, passeando um pouco aqui, no interior da Bahia. Aí de repente, não, isso não vai chegar. Vamos ali pertinho, em Léus, não vai chegar. E a pandemia chegou. E o caos chegou. Aleluia. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Glórias a Deus. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Tu vai correr, vai caminhar e não vai cansar. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Todos nós temos gigante. Não tem ninguém aqui que não tem gigante para vencer. Todos têm gigante para vencer. Se a gente sentar aqui, conta o seu problema para mim. Conta o seu também. Todos nós temos gigante. E nós vamos vencer esse gigante com ousadia. Ser proativo na oração. Aleluia. Ser proativo para vir para a igreja.
aleluia, as chamadas que o pastor, que Deus tem direcionado essa igreja, aleluia, essa igreja é uma igreja de oração, uma igreja que busca, participa, meu irmão, não fica de fora. Não fica de fora dos treinamentos, você é um soldado. As orações que é feita aqui, aleluia, é treinamento para a batalha. É Deus capacitando a nossa vida. Quanto mais você ora, mais forte você fica. Quanto mais você lê a Bíblia, mais forte você fica. Aleluia, você tem ousadia para liberar palavras positivas sobre as vidas das pessoas. Aleluia, Senhor. Pai querido, Pai amado, Jesus, neste momento, com a nossa mão nos nossos corações, meu Deus, eu libero, Senhor, uma palavra, Senhor, de cura, uma palavra de ousadia para o seu povo. Ó Deus querido, Deus amado, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Tu és verdadeiro, meu Deus, Tu és um Deus santo. Tu és um Deus, Pai, aleluia, que não rejeita a nossa oração. Tu és um Deus que não rejeita a oração da igreja, o clamor da igreja. E nesse momento, Pai, eu libero, Senhor, uma palavra profética para esta igreja, uma palavra de cura, uma palavra de ousadia. Ah, Deus, que esse povo seja um povo cheio de ousadia na oração, no temor, no liberar uma palavra profética, no liberar uma palavra, meu Deus, de prosperidade para a tua casa, em nome de Jesus.